Vamos ouvir a partir de agora uma experiência em sonho com o pastor João, da IPFD de Sergipe. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu venho através desse áudio, primeiramente saudar a todos os irmãos e irmãs da Igreja Pentecostal do Filho de Deus de todo o Brasil e de todo o globo terra. Eu venho contar algo que Deus me mostrou em sonho, depois de orar à meia-noite. Eu ontem, ouvindo a pregação do pastor Eduardo, falando sobre o jejum, a oração, como é bom a gente estar em constante oração e jejum, porque num dia que nós estivermos sem poder jejuar, ou na idade, sem poder orar como podemos agora, a gente tem a nossa reserva. E ali, eu, ouvindo a pregação dele, tudo, eu pedi ao Espírito Santo que me acordasse, se fosse da vontade dele, se ele era na minha vida, me acordasse para que eu pudesse orar à meia-noite, sem eu botar despertador. E quando deu 11, eu acho que 11 alguma coisa, eu via como se fosse a minha esposa me chamando. Eu perguntava, mas não, eu voltava a dormir. Mas só que algo ficou incomodando. E ela disse, será que é para mim orar? E quando deu mais ou menos meia-noite, certinho, eu ouvi a voz me chamando, João. E eu pensei que era minha esposa, que ela tem o costume de estar me chamando. E antes ela estava me chamando, mas só foi bem antes mesmo. Mas só que ela adormeceu. E eu, que foi? Eu olhei para o lado, ela estava dormindo. Aí eu fiquei de olhos abertos, será que é o Espírito Santo me acordando, me chamando para orar? E quando eu olhei no relógio, era 12h02, 0h02. Eu já sei, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Agradeci e fui orar. Aí eu orei um bom pedaço, eu disse, Senhor, agora eu vou dormir, que 3 horas eu vou me acordar de novo. Porque eu me acordo antes das 3. E vou orar com os irmãos. Orei, um bom pedaço e fui dormir. Deitei de novo. E comecei a sonhar que eu estava numa igreja, como se fosse a nossa igreja aqui no povoado. E estava eu, a minha esposa e a minha filha, orando, louvando o Senhor. E a minha esposa ouviu eu louvando. Ela ouviu eu louvando, mas eu estava louvando no sonho. Mas ali, como também na realidade, estava louvando também. E eu não sei louvar assim, sem eu ver uma pessoa louvando ou acompanhando o hino da harpa. E era hino da harpa cristã, que nós 3 estávamos louvando no sonho. E depois chegou outras pessoas. Chegou um pastor que morou aqui e uma missionária. E ela estava com cabelo, ela tem o cabelo loiro e estava de cabelo preto. Ela é bem branca mesmo. E começou a louvar. Agora aí nós paramos e eles ficaram louvando. E eu disse, eu vou aqui no banheiro. Foi aí como eu sentia algo estranho dentro desse banheiro. Eu comecei a repreender. O sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus tem poder. Sai em nome de Jesus. E a minha esposa ouvindo eu falando isso. Eu estava expulsando num sonho. Não era da vida real, era num sonho. E eu não via, mas eu sentia. E algo me levantava querendo bater a minha cabeça no teto. E eu começava a repreender. Em sangue de Jesus te queima, sai em nome de Jesus. Ele me soltou. Então que me soltou, eu saí do banheiro. E a minha filha disse, pai, Deus falou que não recebe esses louvores, porque o povo estão tudo em vaidade. Que estão tudo com vaidade. Eu disse, foi minha filha? Ela disse, foi. Deus falou, pai, que não recebe os louvores de muitos aí, porque estão tudo na vaidade. E quem está na vaidade, Deus não recebe os louvores. Foi isso, meu irmão, que Deus falou. Foi isso que Deus mostrou. E aquela mulher estava na vaidade. Estava de saia jeans. Estava com o cabelo pintado.
E de repente, depois disso, eu me acordei. Está aí, irmãos. Deus não recebe os louvores dessas pessoas. E foi uma resposta, como o pastor falou. Clame a Deus, clame, que Deus vai mostrar. E eu sempre pedia a Deus, que Deus me mostrasse, que Deus me falasse, se Ele recebe o louvor dessas pessoas. Porque eu vejo tanta gente louvando, louva que é uma beleza. Mas só que não louva, Deus falou assim, através da minha filha. Eles não me louvam. Eles não me louvam porque estão na vaidade. Eu não recebo esses louvores. Deus falou assim, que dele não recebe esses louvores, porque o povo está na vaidade. Então, meu irmão, vamos andar na simplicidade. E depois, eu já estava em outro lugar. Eu já estava numa igreja, em outro lugar, que não era a mesma igreja que nós vamos. Estamos louvando a Deus e pregando a palavra. E meus irmãos, antes de eu estar nesse lugar, que Deus me transportou até lá, eram muitas pessoas que estavam junto comigo, com a minha filha e com a minha esposa. Mas depois, que Deus me levou ao banheiro, antes de chegar as pessoas, só estavam nós três, eu, a minha esposa e a minha filha. E depois que chegou esse pessoal, era muita gente, cantando, louvando, tudo, mas Deus não recebe. Então está aí, meus irmãos. Vamos andar na humildade, na simplicidade do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade que Deus me deu, essa felicidade de Deus falar isso, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos, para a honra e glória do santo nome, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui que vos pede, irmão João, IPFD Sergipe.